Olá, tudo bem? Desenvolver a mediunidade. Se ouve muito sobre isso, principalmente dúvidas daquelas pessoas que têm mediunidade, que lidam, que convivem com fenômenos mediúnicos, com percepções mediúnicas há bastante tempo, às vezes desde a infância, e não sabem como lidar com isso, não sabem o que fazer com isso. É muito comum pessoas que têm mediunidade, assim, inegável, e por motivos geralmente ligados a antigas crenças, não levam adiante. Então eles sabem que são médios porque eles veem espíritos, eles ouvem espíritos, mas não querem desenvolver a mediunidade. E com isso permanecem com aquela mediunidade desequilibrada, inconveniente, percebendo as influências dos espíritos nos momentos mais inadequados. Essa negação se deve quase sempre a crenças religiosas, antigas crenças religiosas, crenças limitadoras. A pessoa acredita, uma leitura superficial da Bíblia, ou mesmo ouvindo o padre falar, ouvindo o pastor falar, que espírito não existe. Essas coisas que se manifestam é o demônio, é o diabo, como se Deus só permitisse a existência de demônios, de diabos, e não dos espíritos, que somos nós somos espíritos. Ou então eles pensam que espírito é uma coisa, pessoa é outra, como se nós não fôssemos espíritos. Ou então pensam que vão ter que trabalhar de alguma maneira, vão ser obrigados a trabalhar, confundem às vezes espiritismo com outras denominações religiosas, às vezes com religiões de origem africana, pensam que vão ter que incorporar espíritos no terreiro, ali fazer algum trabalho, esse tipo de coisa. As pessoas têm muito pouca informação, desenvolvem temores, têm preconceitos, às vezes têm vergonha, mas não se dão ao trabalho de estudar. E a mediunidade descontrolada pode se tornar num grande inconveniente. A mediunidade se caracteriza, em linhas gerais, antes de mais nada, por uma maior sensibilidade por parte do médium. Nós normalmente notamos, nós interagimos com o mundo através dos nossos 5 sentidos físicos. E o médium se caracteriza justamente por ir um pouco além dos nossos 5 sentidos. As suas percepções são um pouco mais amplas. Então consegue perceber um pouco do outro plano, do plano astral e, consequentemente, dos seus habitantes, os espíritos desencarnados. E, na verdade, a mediunidade não é um problema, pelo contrário. A mediunidade é uma grande oportunidade para o nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes, uma oportunidade de trabalho em benefício do próximo. Por que as pessoas são médiuns? Todos são médiuns em termos de capacidade. Todos nós temos essa capacidade de interagir com outros planos e com os habitantes desses outros planos. Mas algumas pessoas têm isso mais à tona, né? Uma mediunidade assim mais ostensiva. Só é médium ostensivo, médium que realmente percebe a presença de espíritos, aquele que desenvolveu as suas capacidades psíquicas, os seus poderes psíquicos em algum momento da sua existência, em algum momento da sua vida como espírito, em outras existências, em outras reencarnações. Pessoa que lidou fortemente com seus poderes psíquicos, com o poder do pensamento, às vezes com magia, ela abriu mais os seus horizontes. Ela tornou-se passível de ser mais facilmente contatada pelos espíritos. Muitas vezes esses espíritos que esses médiuns percebem, esses médiuns mal orientados percebem, são apenas espíritos que estão precisando de ajuda. Eles estão desorientados, desencarnaram, não sabem exatamente se desencarnaram, o que aconteceu com eles. E eles notam que aquela pessoa ali percebe eles. Não tem grandes vínculos com essa pessoa, apenas notaram que essa pessoa consegue percebê-los. Ninguém nota a existência deles se aquela pessoa nota, então
eles ficam na volta daquela pessoa, sem querer, importunando-a. Nem todos os médiuns precisam desenvolver, nem todos os médiuns precisam trabalhar com a mediunidade, mas todos precisam educar a sua mediunidade. É compreensível que aquelas pessoas de outras religiões desenvolvam preconceitos. Nós ainda somos muito preconceituosos, infelizmente. Mas há muitas pessoas que não procuram educar-se espiritualmente apenas por comodidade. Levantar a bunda do sofá e pegar um livro é um pouco trabalhoso para quem não está acostumado. Mas é a solução. Em qualquer aspecto da nossa vida, se nós queremos conhecer um pouco mais, nós temos que estudar. Então o que essas pessoas devem fazer? Em primeiro lugar, estudar. Isso pode ser por si mesmas. Consulte alguns bons livros que tratem da mediunidade. Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Mediunidade, de Edgar Armond, Mediunismo, de Ramatiz, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Ali já dá para ter um bom começo, uma boa ideia do que seja a mediunidade. Se a pessoa não tem facilidade para ler, vai no centro espírita, assista algumas palestras, procure participar de um grupo de estudos. Essa pessoa não será necessariamente obrigada a trabalhar com a sua mediunidade para viver mais tranquilamente, mais equilibradamente. Às vezes é uma perturbação, ela precisa tratar dessa perturbação, está sendo obsediada, e a partir daí aprender a controlar os seus pensamentos. Através do estudo ela vai notar que mediunidade e pensamento são coisas ligadas, necessariamente ligadas. Então, aprendendo a controlar o seu pensamento, ela saberá exercer o maior controle sobre as influências que sofre. Mas algumas pessoas nasceram, sim, reencarnaram, sim, com uma tarefa em relação à mediunidade. São pessoas bastante comprometidas espiritualmente, pessoas que prejudicaram outras abusando dos seus poderes psíquicos em existências anteriores e que conseguiram a dádiva, conseguiram o favor de reencarnar com essa maior capacidade de percepção para justamente trabalhar em benefício do próximo, muitas vezes ajudando espíritos a quem eles mesmos prejudicaram e desencaminharam no passado. A mediunidade é um excelente instrumento de trabalho, podemos ajudar muitos espíritos, tanto pessoas encarnadas, passando por problemas espirituais, às vezes obsessões graves, quanto e principalmente os espíritos desencarnados. Às vezes espíritos que nós mesmos prejudicamos, desorientamos e que estão perdidas, precisando de uma ajuda externa para se reencaminharem, para seguirem o seu caminho. A chave de tudo sempre é o estudo. Se tivermos em dúvida, se esse assunto nos incomoda, temos que estudar, temos que dirimir as nossas dúvidas. Muita força e paz para você.